Fala galera, tudo certo com vocês? Então estou aqui para dar prosseguimento à playlist 8 passos para você sair da massa. E hoje a gente vai tratar da parte 2 do vídeo de revisão. Então, como vocês podem perceber, nós já estamos aqui no meu computador e eu quero falar na prática como é que funciona. Mas antes de eu mostrar como é que eu faço, eu quero falar o sistema que eu uso. O sistema mais interessante de revisão, eu acho o seguinte: você revisar 24 horas, 7 dias, 30 dias, 60 dias, 120 dias e 180 dias. Então, dá uma pausa no vídeo, anota aí, porque vocês vão entender por que disso na prática. Primeira coisa também que vocês têm que entender é o que? O objetivo é a gente pegar uma informação que está na memória de curto prazo e jogar para a memória de longo prazo. A revisão é a ferramenta mais importante para isso. Sem a revisão, você não vai conseguir fazer isso. Só que a revisão, essa revisão, ela na teoria ela é muito bonita. Só que na prática, ela é um pouco mais difícil de ser implementada. Então, assim, eu quero tecer alguns comentários rápidos antes, para depois a gente ver na prática como é que funciona. Bom, as revisões mais importantes que eu acho são as revisões de 24 horas, a de 7 dias e a de 30 dias. Por quê? Porque essas revisões, elas têm um objetivo extra, que não é só revisar o conteúdo, não é só você revisitar aquilo que você aprendeu, mas ela tem o objetivo também de massificar o que você aprendeu. Se você não fizer essas revisões, você sequer vai massificar aquilo ali. Então, assim, basicamente, como é que funciona? Quando você aprende um conteúdo, esse conteúdo entra na memória de curto prazo. Então você esquece com facilidade. Funciona mais ou menos assim. Se você aprender um conteúdo e você não fizer nenhuma revisão, o que vai acontecer? Você sequer vai massificar esse conteúdo. O tempo vai passar, você vai ter a seguinte impressão: eu já vi isso em algum lugar, só que eu não me garanto para resolver uma questão e eu não sei muito bem, mas eu já ouvi falar. E isso não é o suficiente. Lembre que quando você aprende algo num dia, esse conteúdo ele vai ser massificado com o tempo, ele vai ser maturado com o tempo, e aí sim você vai dominar isso. Então, perceba, essas primeiras revisões, elas não são só para revisar, elas são para ajudar a massificar o conteúdo. Se você não as fizer, você sequer vai massificar. Então, só recapitulando aqui, a revisão que eu faço é o quê? 24 horas, 7 dias, 30 dias, 60 dias, 120 dias e 180 dias. Lembrando que as primeiras revisões, elas são as mais importantes, porque você não vai só revisar, você vai massificar o conteúdo. Então agora aqui, vamos para o meu computador, vamos para a prática, eu quero mostrar como é que eu faço. Primeira coisa é, você tem que usar um programa que fale quando as revisões vão ter que ser feitas. Não dá para não estar num caderninho que vai virar uma confusão. Então eu uso minha planilha, que é essa aqui. Ela já está na aba de edital, ok? Essa planilha, eu já fiz vídeos sobre ela. Eu tenho um tutorial que eu ensino como usá-la e você consegue baixar de maneira gratuita no site, beleza? Então, essa planilha aqui está na parte digital. Essa parte digital é a parte onde a gente coloca todo o edital, copia e cola, né? Então, olha que bacana. Vamos pegar aqui como exemplo constitucional. Aqui são os tópicos e aqui são os subtópicos, tranquilo? Se vocês perceberem, aqui em cima a gente tem que ativar a revisão. E a gente tem 1, 7, 15, 30, 60, 90, 120, 150 e 180. Vamos supor que a gente vai estudar um assunto hoje. Vamos supor que a gente vai estudar hoje o assunto. Olha que legal. Ele já vai trazer a planilha, já vai mostrar todas as revisões que você tem que fazer. Por exemplo, amanhã você tem que fazer a revisão de 24 horas. Então ela fica aqui amarelinha. Vamos supor que a gente fez a revisão ontem. Olha aqui, ela já ficou vermelha. E aí quando você faz a revisão, você dá 2 cliques aqui e mata e faz essa gaivotinha. Então, como vocês puderam observar, eu não faço todas essas revisões aqui. Eu não faço a de 15, eu normalmente não faço a de 90 e eu não faço a de 120. Por que que eu não faço?
Porque eu cheguei à conclusão prática que não dá para fazer. Revisão é uma coisa que toda vez que você vai fazer, você sente que você está perdendo tempo. Então, meio que você nunca quer fazer. E essas revisões aqui, na prática, eu percebi que não dá para você fazer todas elas. Só fazer essas que eu falei já vai ser bem difícil. Mas aí vamos lá. Na prática, como é que funciona? A revisão de 24 horas ela é muito simples. Você estudou o assunto, no dia seguinte, antes de você introduzir um assunto novo, você vai pegar o seu resumo e você vai ler de maneira bem rápida. Esse assunto está na memória de curto prazo. Você acabou de ver aquilo ali. Então, você vai lembrar muito bem e vai ser uma revisão bem rápida. A revisão de 7 dias, eu acho uma das revisões mais importantes. O que eu aconselho que você faça na revisão de 7 dias? Que você revise o assunto, que você faça questões antes e depois de revisar, que você leia com bastante calma o seu resumo e já é interessante que você leia a lei, se tiver a lei do tópico. Então essa revisão de 7 dias ela é bem importante e é ela que vai ajudar a massificar aquilo ali. A revisão de 24 horas ela é muito simples, vai ser rápida. A revisão de 7 dias, eu acho que você tem que ler com calma o assunto, ver tudo certinho e tal. E nós temos a revisão de 15 e 30, ok? A de 15 eu pulo, e a de 30, como é que eu faço? Eu faço algumas questões antes, reviso o resumo e faço algumas questões depois. Então, galera, só recapitulando aqui, a revisão de 1, de 7 e de 30, elas são as mais importantes. Por quê? Porque elas vão massificar o conteúdo. Se você não fizer, você vai ter a impressão que você já ouviu falar, mas você não lembra mais de nada. Então, vai ajudar a massificar, a consolidar aquele conhecimento. E elas são mais simples. Por quê? Porque elas são rápidas. A gente acabou de estudar aquilo ali está um pouco fresco na nossa mente ainda e não tem tanto conteúdo assim para revisar. Então, assim, essa revisão, a de 24, a de 7 de 30, elas não são tão difíceis de você fazer na prática. Agora, a revisão de 60, de 120 e a de 180, e aí você pode colocar a de 90 se você quiser. A de 90 eu ainda acho interessante. A de 50, a de 150 que eu não acho muito interessante. Eu acho que não tem como cumprir. Essas revisões elas são mais difíceis. Por quê? Porque já faz um bom tempo que você estudou esse assunto e você tem um monte de assunto para você ver ainda. Então você vai ter 100% certeza que você vai ter a sensação que você está perdendo tempo em fazer essas revisões. Por que você vai ter essa sensação? Porque vai ter um monte de conteúdo, você quer andar com a matéria e você vai falar assim, putz, se eu parar para revisar isso aqui agora, já faz mó tempão que eu revisei, eu vou perder tempo. E pessoal, não tem para onde correr. Você tem que revisar. Você tem que revisar. Sabe por quê? Porque essas próximas revisões, elas que vão completar a transição da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Elas é que vão recapitular as informações que você esquece com frequência e você vai começar a consolidar muito bem esse conteúdo. Você já massificou de certa forma esse conteúdo, mas com elas você vai consolidar muito bem. Então, como é que funciona? Na prática, é um pouco difícil. Por quê? Porque vai chegar um momento que vai ficar assim, ó. Vai ficar uma confusão danada, tudo vermelho. Essa é uma planilha antiga que eu tenho, não estou usando mais essa. Todo ano eu atualizo minha planilha. Então essa aqui é de 2020, já estou fazendo uma de 2021. Então como é que funciona? O que eu sugiro? Eu sugiro que você não faça a revisão no dia exato que pedir aqui. Por exemplo, a revisão ela está pedindo aqui para o dia 2 de março. Você tem que fazer no dia 2 de março exatamente? Não, não precisa. Até porque eu acho muito difícil que você consiga fazer isso. O que eu sugiro? Eu sugiro que você vá acumulando as revisões, deixe algumas revisões acumular, você separe alguns tópicos que eles têm alguma afinidade e você pegue um dia e você faça todas essas revisões. Então vamos supor que a gente tem 5 tópicos, eles estão bem próximos a vencer. Então você espera todos vencerem, ficar vermelhinho, você vai lá, faz essa revisão num dia e mata todas as revoltas. Por exemplo, mato essa, mato essa, mato essa e mato essa, entendeu? Então, e outra coisa também, algumas vezes a revisão ela vai acumular bastante. Então, em um tópico, você tinha que revisar em 30 dias, mas já se passaram aí 45 dias. O que você pode fazer também? Quando você for fazer a próxima revisão, você pode matar as duas, a de 30 e a de 60. Por quê? Porque na prática é muito difícil de cumprir isso aqui. Pessoal, para ser bem sincero,
Você cumprir isso aqui com perfeição é impossível. Você não vai conseguir. Sempre vai ter uma impressão que tem muita coisa para revisar, que várias revisões inspiraram, que vários você não conseguiu fazer. É isso mesmo. O que você tem que ter em mente sempre é que você tem que revisar. Você tem que revisar. Então, por mais que você não consiga cumprir isso aqui na perfeição, você tem que tentar pelo menos cumprir alguma coisa disso aqui. O que não pode acontecer é o quê? Você simplesmente não revisar. Se você fizer isso, eu já falei que vai acontecer. Você, depois de um tempo, vai ter a impressão que você já viu esse assunto em algum momento, mas você não vai acertar uma questão e você vai ficar marcando passo. Então, assim, já explanei bastante aqui a revisão que eu faço e a planilha que eu uso. Então, esse ano eu vou fazer uma adaptação interessante que eu quero compartilhar com vocês. Essa aba de edital aqui, ela é uma aba que você copia e cola do edital em si. Só que os editais, normalmente, eles são muito mal formulados. Por quê? Porque tem tópicos ali desconexos, tem tópicos que eles poderiam formar um tópico só, mas eles quebram isso em 1 milhão de tópicos, então fica uma coisa muito feia aqui. O que eu vou fazer esse ano? Esse edital aqui eu vou preencher conforme os meus resumos. Então eu vou preencher conforme os meus resumos. Então eu vou mostrar para vocês. Esses aqui são os meus resumos, ok? Esses são os meus resumos. Vamos colocar aqui direito administrativo. Então aqui tem todos os meus resumos de direito administrativo. Como é que eu vou fazer? Eu vou copiando e colando os tópicos do meu resumo lá na planilha. Então, o primeiro tópico, organização administrativa e órgãos públicos. E aí eu coloco lá aqui no primeiro tópico, organização administrativa, órgãos públicos, eu vou fazendo essa revisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou revisar de acordo com os meus resumos. Por que eu vou fazer isso? Porque o edital é muito mal feito, muito mal formulado. Por exemplo, aqui às vezes tem um resumo meu aqui e dentro dele vão ter 5, 6 tópicos lá do edital. Então lá fica muito mais difícil de revisar. Então eu acho interessante você pode ir fazendo isso. Conforme você vai estudando os assuntos, você vai colocando os seus assuntos, como eu coloco aqui, né, a ordem dos resumos, e você vai colocando essa ordem lá na planilha e você vai revisando. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos lá, direito individual do trabalho. Aqui, tá vendo? Todos são todos os tópicos que eu já estudei. Então eu vou colocando as revisões conforme os tópicos que eu tenho. Eu acho que vai ser muito mais fácil e muito mais produtivo. Revisar sempre vai ser chato. Você sempre vai ter a impressão que você está perdendo tempo e que não vai dar certo, que não dá resultado. Mas, pessoal, por experiência própria, o resumo, a revisão junto com os resumos, são basicamente as ferramentas mais importantes para você transpor a memória de curto prazo para de longo prazo e você não esquecer isso com facilidade e você acertar isso nas provas. Esse eu acho que foi um grande diferencial para mim. Então, não deixe de revisar, você tem que revisar. Por mais que a sua revisão não seja perfeita, que realmente não vai ser, é difícil pegar uma revisão perfeita, você tem que estar sempre preocupado com isso e revisar. E aqui, para encerrar, eu dou mais um conselhinho interessante. Eu normalmente dou importância para os resumos que são mais importantes. Então, vou mostrar aqui os meus resumos do MPT. Então, aqui a gente tem do MPT, a gente tem os resumos e os resumos dos tempos específicos. Vamos lá, vou botar aqui resumos. Qual é o resumo aqui mais importante para mim? O resumo mais importante, com certeza, é a atuação extrajudicial e a Lei Complementar 75. São os dois resumos mais importantes para mim nesse momento aqui. Eu tenho outros resumos também, por exemplo, de temas específicos. Então, todos esses resumos aqui eles são bem importantes para o MPT também, trabalho escravo, migrantes, refugiados. O que acontece? Os resumos que são muito importantes, que eu sei que caem muito, por exemplo, lá na listação, ou controle de constitucionalidade, são resumos bem importantes que caem com frequência, principalmente licitação. O que eu faço com esses resumos que caem muito? Eu cumpro à risca aquele quadro lá. Então, eu dou uma atenção maior. Então, os resumos que não são tão cobrados, não é que eu não faça, eu faço. Só que eu não dou tanta atenção quanto os melhores resumos. Por quê? Porque aquele conteúdo é o conteúdo que mais cai, então eu tenho que revisar mais. Só para vocês terem uma noção, eu vou abrir aqui o resumo meu extrajudicial, atuação extrajudicial do MPT.
E olha aqui, que interessante. É um resumo que ele tem o quê? Ele tem 47 páginas. Então aqui, é muito conteúdo que tem aqui. É muito conteúdo. Aqui tem muita coisa, inquérito civil, e aí você vai embora. Então, assim, publicidade versus sigilo, e aí você avança aqui, tem instrumento de investigação, e depois tem uns outros instrumentos também de atuação administrativa. Esse resumo aqui é um resumo muito importante para o MPT. Então, esse resumo eu dou a maior atenção possível. Aí você tem que ter um feeling para você saber o que é mais importante e o que não é tão importante assim. Então, os que forem mais importantes, você faça esses prazos à risca. Não precisa ser exatamente esses, mas basicamente esses prazos foi um estudo que foi feito e chegaram à conclusão que para o nível, para a curva de aprendizado, esse é é a melhor revisão possível. Então, para esses aqui, você realmente faça à risca todas as revisões. Fiz esse vídeo aqui de revisão, que eu acho bem importante, tentei trazer algo aqui mais prático, porque aquela tabela, na teoria, é muito bonito, na prática é muito mais difícil de você implementar aquilo ali. E faça as revisões, principalmente as primeiras, que elas vão ajudar a massificar e consolidar o conhecimento, e não tem pra onde correr. Revisão é um mal necessário, você tem que fazer. Lembrando. Ah, pessoal, e eu quero deixar também mais algumas dicas de bônus. A primeira é, essa revisão ela é boa para fazer quando você consegue matar aquele assunto em um dia. Agora vamos supor um assunto, por exemplo, controle de constitucionalidade, que você vai demorar 2 meses para você terminar essa revisão. E aí, depois que você terminou 2 meses estudando um tópico, você aplica essa mesma revisão? Aí eu acho que não vale a pena. Quando o tópico é muito grande, eu uso o sistema de revisão que eu dei o nome de revisão ponto a ponto. Como é que funciona isso? É uma revisão simples. Vamos supor que você vai demorar 8 semanas para você ver um assunto. Ou seja, você vai demorar 8 dias para estudar um assunto. Vamos supor que você estuda essa disciplina uma vez por semana. Toda vez que você for estudar uma aula nova, você lê o resumo das aulas anteriores. Então vamos supor que você está na aula 7. Nesse dia, antes de começar a estudar a aula 7, você vai revisar rapidamente a aula 6, 5, 4, 3, 2 e 1. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você, assim que feche esse conteúdo, ele é bem extenso, você já consiga massificar esse conteúdo, consolidar esse conteúdo e o melhor, você já fez a transposição da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Por quê? Porque você está revisando isso há 8 semanas. Se você não fizer nenhuma dessas revisões anteriores e você for assistindo às aulas sem revisar, quando você chegar na aula 8, você vai começar a assistir a aula e você vai entender o que o professor está falando. Só que um monte de coisa já vai ter se perdido na sua cabeça. Várias coisas vão ser assim, pô, eu lembro disso, mas não tenho certeza. Então, assim, essa revisão, ela é muito importante para você já consolidar esse conhecimento de primeira. Você pula a revisão de 24, pula a revisão de 7 e você pode pular também a revisão de 30. Vai direto à revisão de 60 dias. Aí você vai fazer 60, 120, 180. Pode botar de 90 e a de 150 também. A planilha ela vai mostrar para você os dias das revisões. Dessa maneira, você consegue dominar um tópico muito grande, que daria muito trabalho, e se é muito grande, ele tem a probabilidade muito grande de cair, que é o exemplo de licitação. Você consegue de uma vez só, apesar de demorar bastante para assistir isso, você já consegue sair dali com esse conhecimento massificado. Então você vai acertar muita questão nisso. E você vai conseguir também reduzir as revisões posteriores, porque as primeiras você vai pular. Uma, uma outra dica bônus aqui que eu deixo é que tirando, toda vez que você for fazer essas revisões, eu acho interessante você fazer algumas questões antes e algumas questões depois. E preferencialmente que você tenha um resumo que você tenha feito, ou que pelo menos você consiga adaptar esse resumo. Então você faz algumas questões antes, revisa o seu resumo e faça algumas questões depois. Se você não tiver resumo, você relembre ali, releia os grifos, mas tem que ter algum material de revisão pelo menos. E também tem uma maneira muito interessante de revisar também, que é revisar por questões. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu já deixo um adendo aqui. Tem um tipo de questão, porque questão tem vários modelos. Um dos modelos de questão é para revisar. Então o que você pode fazer? Você pode separar um dia da semana, por exemplo, um sábado,
E no sábado você só vai fazer questões do que você já estudou de maneira aleatória. Essas questões já vão ser um tipo de revisão de maneira bem dinâmica. Mas isso eu vou tratar, eu vou fazer nessa mesma playlist, 8 passos para você destacar da massa, eu vou falar sobre questões, e aí eu vou trazer essas questões de revisão com mais detalhes, beleza? Então, galera, espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Se ele contribuiu, curte, compartilhe esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui. Eu vou deixar aqui em cima as outras playlists que eu acho bem interessante que você assista. E até o próximo vídeo, beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu!